Estamos ao vivo na rádio, na TV e também no YouTube. Como eu havia anunciado, nosso convidado já está aqui, Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada pela presença. Obrigado, Lorena. Eu que agradeço o convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, Salvador vai ter mais um voo a partir de hoje, sem escalas, saindo de Salvador com destino a Paris. Ai, como eu queria, viu? Isso vai ficar para a próxima. 10 horas de voo, importante rota para colocar a Bahia nesse rol dos destinos internacionais, né, Marcelo? É isso, Lorena. É um gol de placa, né? Você coloca a França. A França hoje é o país da Europa que mais emite turistas para o Brasil. Emite mais do que Portugal, muita gente não sabe disso, né? Então já há uma conexão grande entre a França e o Brasil. E as relações melhoraram muito do Brasil com a França durante o governo Lula. A gente teve um problema diplomático muito grande no governo passado, mas a França é um país emissor de turistas muito importante. E esse voo direto é tudo que a gente precisava para o Nordeste e para a Bahia, né? O crescimento do turismo internacional vem sendo muito exponencial, muito importante. Só para que vocês tenham uma ideia, ano passado, 2023, a gente bateu o recorde de arrecadação com turismo internacional. O Brasil arrecadou 6,9 bilhões de dólares só com a entrada de turista internacional. Isso é geração de emprego e renda, né? E essa geração de emprego e renda no turismo ganha o dono do hotel, mas ganha o motorista do táxi, ganha o motorista do Uber, ganha o restaurante, né? Ganha o artesão, ganha o vendedor ambulante. Então você tem uma cadeia de serviço aí de geração de emprego e renda muito democrático. Esse voo direto da Europa, direto de Paris, é um grande passo para ter um fluxo cada vez maior de europeus, não só os franceses, mas de europeus, para o Nordeste e principalmente aqui para a Bahia. Você falou um pouquinho, Marcelo, sobre a situação da Bahia. É positiva, né, essa situação turística. Como é que está o ranking dos estados do Nordeste e a Bahia nesse cenário também para a captação de visitantes? Não, é um grande momento. O que eu tenho falado é que a gente quer transformar esse bom momento numa tendência. Ou seja, de não ser só um momento, de ser algo que a cada ano você possa ter uma melhora. Isso depende de política pública. Ou seja, eu estou na presidência da Embratur. A Embratur é a empresa responsável pelo turismo internacional. E a gente montou uma equipe técnica, a gente tem análise de inteligência de dados, a gente tem a capacidade de promover o Brasil conforme a inteligência de dados. Então, eu sei, por exemplo, como é que o francês olha para cá, como é que o português olha para cá, qual é a época do ano que ele vem, quanto eles gastam, o tempo que ele fica. Essa qualidade de informação que a gente tem, ela possibilita eu fazer uma promoção do Brasil com mais eficiência, com mais qualidade. É isso que a gente está fazendo. Então, eu sei que na Europa eles olham muito para o Brasil como lugar de sol e praia. Então, o que a gente faz? A gente divulga o sol e praia, mas a gente fala, o Brasil não é só sol e praia. A Bahia não é só sol e praia. É gastronomia, é cultura, é natureza. Então, ele vem para o sol e praia, mas ele visita um espaço cultural, ele vai no Pelourinho, ele visita a Chapada, ele vai para um outro lugar, ele fica mais tempo, ele gasta mais. E isso tem dado certo. O número de turistas cada vez maior. A Bahia lidera esse momento, né, em termos de chegada de estrangeiros aqui no Nordeste, mas o Nordeste inteiro está crescendo. E com uma capacidade de malha aérea cada vez maior também. Hoje a gente tem Chile, tem Uruguai, tem Argentina, né, tem Espanha, tem Portugal e agora a França, tudo conectados ao Nordeste, principalmente através da Bahia. Puxando esse gancho, para quem sintonizou agora, estamos com Marcelo Freixo, presidente da Embratur, aqui com a gente ao vivo na TV, na rádio e no YouTube. Vamos falar do afroturismo também. No sábado, a Embratur lançou o documentário Afro, das origens aos destinos, justamente para incentivar o afroturismo, que a Bahia tem um potencial muito grande, não é, Marcelo? Exatamente, Lorena. E a gente está muito feliz, porque o afroturismo ele é uma ferramenta importante de várias regiões do Brasil. Maranhão, o afroturismo é forte. Minas Gerais, o meu Rio de Janeiro, você tem a Pequena África, um dos lugares mais visitados hoje no Rio. Mas o coração do afroturismo é a Bahia. A gente reconhece isso. A gente lançou um documentário no sábado, que foi um dos momentos mais bonitos, viu, Lorena, que a gente teve. Quem está na TV e no YouTube está vendo imagens, Marcelo, de trechos Maravilha. Aí do documentário que já está disponível. Está disponível, esse documentário é uma ferramenta que a gente vai promover o Brasil através dele. Então ali você tem as mães lá, as mulheres, as senhoras da Irmandade, né, da Boa Morte, né, você tem o Santo Amaro, você tem Cachoeira, você tem os quilombos, né, do Caonde, você tem todo o Recôncavo Baiano, você tem Salvador, né, você tem uma expressão histórica dessa Bahia, porque há muito tempo a Bahia faz afroturismo. Não somos nós que estamos inventando o afroturismo, né? Então, você tem personagens muito importantes de muitas décadas fazendo o afroturismo. A gente transforma isso numa ferramenta
ferramenta de promover o Brasil através de algo que provoca também mais igualdade através do turismo, mais distribuição através do turismo. Quem é o protagonista que vai apresentar o Brasil e que vai receber esse estrangeiro, né? A riqueza do turismo tem que ser melhor distribuída aqui também. Então isso é muito importante. Para eu preservar, né, a Irmandade da Boa Morte, eu preciso fazer com que esse turista chegue lá sabendo o que isso significa, da riqueza cultural, da riqueza religiosa que representa essa manifestação. Então a gente lançou esse documentário, vai ser uma ferramenta para promover a Bahia, o afroturismo no mundo inteiro, mas também no Brasil. Acho que o Brasil precisa também se conhecer melhor, não só o mundo, e houve a participação de todos eles com a gente. Então é um reconhecimento à Bahia por tudo que fez pelo afroturismo, e o afroturismo é uma maneira de você dizer que não tem história do Brasil sem a história africana, né? Não é mais possível contar uma história do Brasil pela metade. Então é uma grande ferramenta e de grande interesse internacional, viu? Há muita gente no mundo querendo conhecer do afroturismo. O afroturismo não é só a história do negro. O afroturismo está na gastronomia, está no museu, está na religiosidade, está em cada lugar que você vai, porque essa nossa história ela é marcada por essa bela mistura. E isso ajuda a combater o racismo, né? Muito. Conhecendo a história, não é, Marcelo? A luta contra o racismo ela não é uma luta só movida pela indignação, né? Ela tem a indignação, mas ela é movida também por uma maneira de você recontar essa história, de você reprogramar o Brasil. Quando o presidente Lula diz que o Brasil voltou, qual o Brasil que voltou? É o Brasil da democracia, mas é o Brasil que aposta no afroturismo como uma ferramenta para fazer as pessoas virem conhecer esse Brasil que a gente quer viver, né? Então, nós do governo federal, a gente não quer ter um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro. É um Brasil só. O Brasil bom para o turista é o Brasil bom para o brasileiro. O Brasil que é bom para o turista visitar é o Brasil que gera emprego e renda. E esse Brasil, ele é um Brasil que tem no afroturismo uma grande identidade sua. Bom, 2h21, Marcelo Freixo, presidente da Embratur, nosso convidado de hoje. Marcelo, infelizmente, a gente precisa falar desse assunto. Eu sei que a pauta são os voos, mas você está aqui, a gente precisa tocar sobre os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que vão à júri popular nesta quarta-feira. Eles que são acusados de matar a vereadora Marielle Franco em 14 de março de 2018. A gente sabe que Marielle era sua amiga, sua parceira na luta contra as milícias do Rio de Janeiro. Eu queria saber a expectativa do senhor para esse julgamento. Não, sem problema nenhum. A gente está aqui para falar de qualquer assunto. Esse é um assunto muito forte para todos nós que defendemos a vida, né, e a democracia no Rio de Janeiro. A Marielle, só para que as pessoas saibam, trabalhou comigo durante 10 anos, não foram 10 dias, né? Foram 10 anos de construção juntos ali, de todo um trabalho muito, muito sólido, né? Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, fui deputado estadual por 10 anos e ela foi a coordenadora da comissão por 10 anos, né? Então foram muitos anos, muitos trabalhos feitos em conjunto. Ela se elege vereadora no momento que eu fui candidata a prefeito, em 2016, ela teve 1 ano só de mandato e o seu mandato e a sua vida foram interrompidas de forma covarde, né? Esses dois assassinos que vão ao julgamento no dia 30, quarta-feira, eles são réu confessos, né? Bom que se diga, né? Eles são acusados, mas eles são réu confessos, né? E fizeram delação, inclusive, sobre os mandantes, e aí envolve um membro do Tribunal de Contas, um delegado e um deputado federal, né? O que mostra um grau muito, muito, muito sério, muito comprometido, muito grave do comprometimento de autoridades políticas com o crime organizado no Rio de Janeiro. O que a gente quer, evidentemente, é uma condenação que seja à luz do significado desse crime, do que representa você tirar a vida de uma mulher negra eleita, porque no fundo, quando eles matam a Marielle, eu acho que eles tentavam ali matar um símbolo muito maior do que cabia em uma única pessoa, né? A reação da população, a reação do Brasil foi muito forte, algo que eles não esperavam. Algo que eles não esperavam que a sociedade reagisse dessa maneira, né? Que bom que reagiu, que bom que a gente está indo para um julgamento onde foi possível chegar aos executores e também aos mandantes. Mas essa quarta, o julgamento é só dos executores, né? Não é dos mandantes. A gente quer justiça e nada vai trazer ela de volta, né? Nada vai trazer ela de volta. A gente queria ela, mas infelizmente não é possível. Então o que a gente tem que fazer é lutar como ela lutou a vida inteira e fazer com que essa justiça aconteça. Você já disse em algumas entrevistas que já sofreu várias ameaças. Como é que está isso hoje? E se você tem medo de andar, fazer o que você gosta, por exemplo, no Rio de Janeiro?
eu deixei de fazer muita coisa que eu gosto. Eu presidi a CPI das milícias, a CPI que investigou uma das principais organizações criminosas do Rio. Eu tive um irmão assassinado pela milícia em 2006, o Renato, brutalmente assassinado, deixou 2 filhas pequenas e eu viro deputado no ano de 2006, né? Eleito, eu era candidato quando meu irmão foi assassinado pela milícia. E eu faço a CPI das milícias movido pelo que minha família sofreu, mas pelo que muitas famílias do Rio de Janeiro, principalmente famílias pobres, sofreram e sofrem até hoje, né? A milícia é um crime organizado dentro do Estado, organizado dentro das forças policiais, lamentavelmente. A milícia é uma expressão de um uso político da polícia, que não deveria ter lugar nenhum, né? A polícia precisa ser protegida da política, muitas vezes. Então, no Rio de Janeiro, houve essa contaminação entre crime, polícia e política. A gente faz uma CPI, a gente leva à prisão 240 milicianos nessa CPI. Essa CPI foi uma CPI muito forte, mudou a opinião pública sobre milícia e levou à prisão os milicianos. Então, desde 2008, eu ando com escolta, eu ando com carro blindado, eu não vou à praia, eu não vou, né, a determinadas coisas que o Rio de Janeiro sempre me ofereceu, que eu sempre gostei de fazer, mas eu abri mão por uma opção que eu fiz, é minha opção, então eu não reclamo de enfrentar o crime, né? Mas era um elemento para mim decisivo da minha dignidade. Esses caras destruíram a minha família, né? Então, a resposta que eu podia dar era na justiça, não era no justiçamento, não era na vingança. E fiz isso através do parlamento, numa CPI que marcou a história. Medo a gente tem. Dizer para você que não tem medo não é verdade. Até né? fora do Rio, por exemplo, aqui em Salvador, Marcelo? A gente toma alguns cuidados. Sim. A gente toma alguns cuidados, mas é evidente que a minha maior preocupação, o maior problema é no Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, no Rio de Janeiro é um grande problema. Não acho que seja muito possível que façam alguma coisa fora do Rio. Mas no Rio eu tenho muitas restrições e tenho meus cuidados. Mas nenhum arrependimento. Tudo que eu tinha que fazer, eu faria novamente, né? E depois do que aconteceu com a Marielle, a gente não tem nem o direito de se arrepender de fazer o que faz. Então, o que a gente espera, a justiça, é não recuar, é ter um número cada vez maior de pessoas do lado correto da força política, né? Não permitindo que a política se misture com o crime, que é um grande problema hoje do Rio de Janeiro. O maior desafio do Rio de Janeiro para mim hoje é fazer a política não se misturar com o crime. Não tem problema a vitória ser da direita ou da esquerda, o que não pode ter a vitória do crime. Acho que aí mora uma responsabilidade muito grande em todos nós, né? Acho que a gente precisa falar de república, precisa falar de democracia, precisa aprender a conversar com quem é diferente da gente, mas a gente tem que combater o crime, a gente não pode se misturar com o crime, né? Então, acho que essa é uma grande lição ali que a gente traz do Rio de Janeiro. Medo a gente tenta não usar, né? Tenta não fazer o medo ser maior do que a coragem. E acho que a coragem é um remédio que você usa na hora certa, né? Não é um estado permanente, né? Mas o medo não pode nos paralisar diante da obrigação que a gente tem. Então, a gente não deixa de ser humano, a gente não deixa de lamentar certas coisas, não deixa de sentir falta de outras, mas tem que entender a prioridade da luta política ainda mais nesse momento. Bom, 2h27. O Marcelo Freixo, presidente da Embratur, vai continuar com a gente vai seguir agora na Rádio Band News FM e também no YouTube. Você que está vendo a gente na tela da Band, só apontar o QR Code do celular aqui, o celular para esse QR Code que aparece aqui na tela, que já direciona para continuar a nossa conversa no YouTube e também na Rádio Band News FM. Você pode participar, mande sua pergunta, 987295248. Vamos falar muito de política também com o Marcelo Freixo. 2h28. Amanhã a gente se encontra por aqui a partir das 14h. Vamos ver como é que está Salvador? Léo, mostra aí pra gente as imagens, dá pra gente ver, solzão na capital baiana, viu? E o trânsito fluindo bem. Qual é o ponto, Léo? Sopra aqui pra mim. Caetano Moura aqui do lado, eu não reconheci, olha pra isso, é porque eu tô sem óculos, mas tá um solzão que dá pra ver daqui, viu? Solzão e o trânsito fluindo bem neste ponto da federação. Um beijo pra todo mundo, amanhã a gente se encontra no Boa Tarde Bahia. Tchau, tchau, gente. 2h28, seguimos na Rádio Band News FM e no YouTube. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, está conversando com a gente. Inclusive, Freixo, a gente estava ouvindo quem acompanha a programação da Rádio Band News FM, a equipe do Rio de Janeiro mobilizada já para quarta-feira para acompanhar, né, esse júri popular. Já tem protesto marcado também para acontecer neste dia, né? Importante também marcar a presença da família, dos amigos, de toda a sociedade, já que virou uma coisa muito ampla, né? Internacional. E não foi fácil, né, Lorena, chegar a esse dia, né? Sim. Importante que a gente lembre disso, assim, não foi fácil chegar a esse dia. Porque você disse aqui na abertura, assim, a Marielle foi assassinada em 2018.
A gente está indo para o julgamento 2024, né? Não é normal esse tempo. Demorou 1 ano para chegar nos executores, demorou 5 anos para chegar nos mandantes. Então, houve muita proteção ao crime, né? Houve muita falha proposital na investigação. Tanto é que o delegado está preso, né? Como um dos mandantes, né? Gente poderosa. A milícia é o envolvimento da política no domínio do território, no uso inadequado e indevido da polícia, né? Então, é um julgamento muito importante porque rumo o Rio de Janeiro vai tomar, né? O Rio tem 6 governadores presos sucessivamente, né? Então, você tem uma crise na segurança que é da política e o julgamento da Marielle está dentro desse contexto todo. Eu estarei lá, né? Os amigos, familiares, estaremos todos lá. Bom, Freixo, é importante também a gente falar sobre a nacionalização desse problema. Você citou aí do ponto no Rio de Janeiro, só que em outros locais do Brasil a gente vê o afinamento, infelizmente, do crime organizado com a política. Sim. Qual a análise que você faz desse, vamos dizer assim, fenômeno, se a gente pode chamar assim? Vamos lá. Eu estudei isso minha vida inteira e não só estudei, quando eu presidi a CP das milícias, foram 8 meses da minha vida que eu me dediquei a isso quase que exclusivamente, né? A milícia, especificamente a milícia, ela não nasce... As facções do tráfico, Lorena, elas nascem no cárcere, né? Há uma relação direta entre o abandono do cárcere, a falta de política de segurança pública, enfim, a ausência de uma política penitenciária e o fortalecimento, né, e o nascimento ali de facções que dominam. As facções não nascem nas favelas, elas nascem no cárcere, no sistema prisional. E dominam territórios, disputam territórios. A gente já sabe como é nas grandes cidades brasileiras, umas mais, outras menos. Isso existe, né? Então, a gente não está falando de algo que a população desconheça. A milícia não nasce assim. A milícia nasce dentro de um projeto de poder. A milícia nasce dentro da política, se utilizando da polícia para dominar territórios e para fazer com que o domínio territorial se transforme em domínio eleitoral. Então, a milícia se associa muito à máfia, à ideia de máfias, máfia italiana, a máfia que existiu, por exemplo, na Colômbia, né? Então, é um projeto de poder de território através do crime. E isso é muito perigoso. Isso é muito sério, né? Uma coisa é o crime organizado, o tráfico de armas, tráfico de munição, domínio de território, é um desafio da segurança pública, ponto. A outra é quando a política se utiliza do crime para dominar território e fazer com que aquela atividade criminosa eleja a gente. Aí a gente está falando de uma outra coisa. Então, são coisas diferentes, né? É a segurança pública enquanto um desafio, né? Você tem que usar inteligência, tem que ter a polícia bem valorizada, bem preparada, né? Bem remunerada, com controle, né? Com planejamento, né? Então, roubo de celular, furto, sequestro, homicídio, como é que está a escala do crime, onde acontece, inteligência, polícia preparada, investigação, integração das polícias, enfim, é o debate da segurança pública. A outra coisa é quando um grupo criminoso se mistura com um grupo político, quando o projeto de poder passa pelo crime. Aí eu estou falando de uma estrutura mafiosa, né, que o Rio de Janeiro tem, que a gente enfrenta, que eu tenho certeza que nós vamos vencê-los, que serão derrotados, né? O julgamento da Marielle é um passo sobre isso, mas não é o único, né? Isso passa também pelas eleições. O que eu acho que a gente não pode hoje, e a gente assistiu algumas coisas nesse sentido acontecendo, né? Aqui na Bahia, São Paulo e outros lugares, é se utilizar de fake news no debate político para dizer que candidato A ou B ou C tem relação com o crime. Isso não devia ser feito. Como aconteceu em São Paulo. Como aconteceu em São Paulo, foi um erro muito grave do governador. É um governador, né, uma pessoa com uma vitória política importante, né? Você não pode se utilizar de fake news para nada, mas você se utilizar de fake news para dizer, né, que um determinado candidato tem relação com crime, primeiro que você banaliza um assunto que não devia ser banalizado. Isso é coisa séria. Combater crime organizado é coisa séria. Isso não pode ser trazido para uma vala comum, né, de acusação infundada, leviana. Não faz isso. Você pode dizer, fulano não tem proposta, fulano não tem experiência, fulano é isso, fulano é aquilo. Ok, está no jogo político. Agora, o debate de combate ao crime organizado não deve ser arrastado para a política. Isso é outra coisa, né? Aliás, o desafio de enfrentar o crime organizado é de todo mundo. É da direita e da esquerda. Todo mundo tem compromisso com a democracia, todo mundo tem compromisso com a Constituição brasileira, tem que enfrentar o crime organizado. A gente deveria ter menos diferenças, inclusive, na hora de combater o crime organizado. Deveria ser mais capaz do diálogo. Então, esse tipo de performance política, tentando associar alguém a crime organizado para criar uma imagem, é muito ruim. É muito ruim para a República, né? Não deveria ser feito por ninguém. E é uma associação mais até para o lado da esquerda.
A gente percebe isso nas eleições. Esse candidato de esquerda tem um alinhamento com o PCC ou um outro com a milícia, mais voltado para o lado da esquerda. Além disso ser leviano, e é criminoso você fazer isso. Quem faz isso comete crime, né? Eu passei a minha vida inteira enfrentando crime organizado. Eu tenho ameaças de morte. Eu tive um irmão assassinado, né? Que moral tem alguém, um adversário meu político, enfim, que faz parte, você tem adversários políticos, dizer que você não, porque se você é de esquerda, você tem associação crime? Como assim? Passei minha vida inteira combatendo crime. A gente presidiu uma CPI das milícias, né, que prendeu milicianos. Combater o crime é um desafio de todos. Combater o crime é um desafio. Então não cabe ninguém, seja quem for a liderança política, tentar se utilizar do medo das pessoas para fazer propaganda política. Isso é irresponsabilidade e é crime, e essas pessoas, inclusive, deveriam responder por isso judicialmente. Inclusive, o caso do Boulos foi parar na justiça, não é, Marcelo? Corretamente. Bom, 2h35, Marcelo Freixo aqui participando do nosso Boa Tarde Bahia, ao vivo na rádio e no YouTube. Freixo, e em relação, acredito que você teve conhecimento dos episódios de violência aqui no estado. Inclusive, o governador Jerônimo Rodrigues foi entrevistado, veio aqui no nosso programa e falou que seria um problema nacional, de fato está atingindo todos os estados, que existe uma possibilidade de alinhar as ações do governo federal junto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Como isso pode afetar a imagem para o turista? Olha, eu acho até o contrário. Assim, eu acho que o turismo é uma ferramenta que ajuda a solucionar o problema da segurança. Eu tenho dito isso, né? E vou encontrar o Jerônimo daqui a pouco, né, na chegada do voo. E é claro que a segurança pública é um desafio de qualquer grande cidade do mundo, né? Se você for conversar hoje em Paris, for conversar em Nova York, né, for conversar em Chicago, qualquer grande cidade do mundo, você olha para umas mais, outras menos, em função das suas características, mas todos se preocupam com o debate da segurança. Todos se preocupam com sensação de segurança, índices de violência, todo mundo se preocupa. Das grandes cidades, esse é o grande desafio civilizatório que a gente tem. Eu acho que o turismo ele é uma ferramenta para nos ajudar. Se a gente desenvolver o turista, trouxer mais turistas, tiver mais investimento com o turismo, a segurança melhora e os índices de criminalidade diminuem. É assim em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo que investiu no turismo, investiu num espaço público para receber turista, aquela violência presente naquele lugar, seja lá qual for, ela diminui. Então o turismo precisa ser visto não como alguém que tem problema ou um setor que tem problema por causa da segurança. Eu viraria uma chave. Eu acho o seguinte, o turismo é a solução para que a gente possa estar trazendo mais gente e melhorando os índices de segurança, né? Então, eu acho que o turismo está na caixinha da solução, né? E não na caixinha do problema. Agora, claro, segurança não começa e não termina com o turismo, né? A Bahia tem um excelente secretário de segurança, Marcelo, a quem conheço de longa data. Segurança pública se faz com planejamento, segurança pública se faz com investimento. Agora, se faz também com diálogo com o governo federal. Combater crime organizado é um papel do governo federal junto aos governos estaduais. Capacitação da polícia, capacidade de treinamento da polícia, valorização dessa polícia, ocupação desses espaços, utilização de inteligência. A gente sabe como funciona, né? Então, tem desafios que são muito importantes para todas as cidades. Eu acho que existem outras atividades que são geradoras de emprego e renda, que melhoram a sensação das pessoas, né, que fazem circular mais gente, que você tem melhores resultados. Deixa eu dar um exemplo. Eu visitei há relativamente pouco tempo uma Secretaria de Transporte de Nova York, né? A princípio, o que tem a ver com o que a gente está falando? Nada. A Secretaria de Transporte de Nova York tem um setor dentro deles que é um setor de cultura. Por quê? Porque eles entendem que a atividade cultural num determinado lugar faz as pessoas se deslocarem para lá e a malha de transporte deles pode ficar mais eficiente, mais inteligente através da atividade da cultura e que isso reduz índice de violência naqueles lugares que eles querem fazer o transporte chegar. Então a gente precisa sair, às vezes, da caixinha. Povoando esses locais. Povoando através da atividade cultural. Sim. Como é que eu vou fazer você ir num bairro que você não vai? Se eu criar naquele bairro alguma coisa que te atraia para ir lá. O que é isso? A cultura é uma ferramenta para te fazer se deslocar. Então isso é um planejamento urbano, isso é um pensamento de transporte associado à cultura, turismo. Então pensar as cidades com planejamento, com inteligência, com capacidade de integração, não é só a polícia. Eu vou mandar a polícia para aquele lugar. A polícia terá um trabalho muito mais eficiente se outros setores funcionarem melhor também. Bom, tem mensagem aqui da Joélia Borges.
Está perguntando se o senhor já teve o prazer de ir até o Rio Vermelho, comer um acarajé quente e tomar uma breja. Sabe o que é breja, né? O que é breja, me ajuda? Cerveja. Cerveja é breja? É. Eu gosto muito de breja, não sabia que você chamava de breja. Isso Aqui chama. Acabei de aprender. Não, já, eu conheço, eu sempre... Salvador é um lugar muito importante para o turismo. Primeiro, é uma cidade que eu amo de paixão, e eu acho que todo carioca se sente muito bem em Salvador, e eu espero que todos de Salvador se sintam bem também no Rio de Janeiro. Eu vejo muita semelhança, né? O espírito da população, a acolhida, essa coisa da rua do Rio de Salvador são muito próximos. Eu me sinto muito bem, eu adoro vir para cá. Agora tem uma agenda cada vez mais forte aqui por causa da Embratur, mas sim, conheço o Rio Vermelho, né? Conheço relativamente bem os lugares incríveis de Salvador. Já tomei breja, é isso? Breja no Rio Vermelho, já. E o time lá do Rio, Freixo? Qual o meu time? Flamengo, claro. Né? Flamengo. Bom, A gente deixou vocês ficarem com o Everton Ribeiro um pouquinho, mas eu quero dizer que Totó é flamenguista, viu? Tá certo. O filho do Everton Ribeiro é flamenguista e os baianos sabem disso. Bom, vamos lá falar um pouquinho de política, só para a gente finalizar, liberar o Freixo, que ele vai pegar um voo para Paris. Vai viajar, Freixo? Não. Só vai acompanhar. Eu só vou acompanhar a chegada. Eu vou para o Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento. Pronto. Vamos falar um pouquinho da política, a análise que você faz sobre o desempenho do PT, já que você é filiado ao PT nessas eleições, e também uma análise dessas eleições municipais. Claro, eu acho que é uma eleição para você sentar e estudar. Não, uma eleição importante, a eleição de 24. Eu falei antes isso. Eleição de 24 vai dialogar muito com a eleição de 26. Eleição de 26 ela é muito importante para consolidar a democracia no Brasil. A democracia no Brasil ela é muito oscilante ao longo de toda a República, né? Imagina, nós já tivemos 2 ditaduras ao longo da República, né? Tivemos tentativa de golpe no início desse governo. Então, tivemos governos eleitos democraticamente que agiram de forma autoritária. Então, a gente tem sempre uma democracia a ser cuidada, assim, a ser bem tratada. Então, a eleição de 26 ela precisa consolidar um processo democrático sem ameaças de ruptura. Então, ela é uma eleição muito importante. Eu acho que a gente tem, nessa eleição de 24, Lorena, algumas lições. O PT, por exemplo, ganhou e cresceu nas cidades menores, até 50 mil habitantes, e não teve grande êxito em cidades com mais de 100 mil habitantes. A vitória de Fortaleza foi muito importante. O desempenho em Natal, né, da Natália, foi um desempenho muito forte. Ela não venceu, mas teve mais de 40%. A gente teve uma campanha do Boulos que foi muito forte. A gente tem Maria do Rosário com quase 40%. Então, você teve ali um cenário de disputas reais em capitais importantes, mas eu acho que a grande lição que fica é a necessidade de consolidação do campo democrático. E aí eu queria trazer à luz o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A vitória do Eduardo Paes, né, que não é do PT, que é do PSD, mas o Eduardo Paes ganhou no primeiro turno porque o setor da esquerda apoiou o Eduardo Paes e consolidou um programa, consolidou um debate de derrota à extrema-direita, né? Havia um candidato à extrema-direita, que é o Ramagem, que foi derrotado no primeiro turno. A gente teve mais de 60% de vitória porque a gente consolidou um campo democrático. Se ali a gente lançasse um candidato da esquerda, provavelmente teria segundo turno no Rio. Então, esta maturidade que foi capaz de olhar para o Rio, de colocar o Rio de Janeiro à frente das diferenças individuais, colocar um programa democrático e consolidar uma força que derrote o crime e que derrote a extrema-direita, eu acho que é um grande caminho a gente seguir como grande lição do que aconteceu em 24 e que tem que acontecer em 26. Maravilha. Freixo, obrigada, viu, pela presença aqui no Boa Tarde Bahia. Sucesso para você e para todo mundo da Embratur. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição. 2h42, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.